Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui na Palavra de Deus, agora na carta de Pedro, primeira carta de Pedro. São duas cartas, essa é a primeira. Então, aqui no capítulo 1, no versículo 3 a 5, resumidamente, dessa primeira carta de Pedro, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Pedro, aos eleitos da dispersão, de novo aquela expressão, dispersão. Já disse anteriormente que o sentido básico e mais comum de dispersão, ou diáspora, são os judeus que não vivem em Jerusalém, ou não vivem na Judéia. Os judeus que, depois do exílio em Babilônia, ficaram morando pelas cercanias ali, pelo mundo antigo ali, sem estar em Jerusalém, Egito, muitos lugares ali da chamada Ásia Menor, que hoje é Turquia, e que perderam contato com a língua hebraica e nem falavam hebraico, falavam grego, porque houve um processo de helenização levado a efeito por Alexandre o Grande, que fez com que a língua mais falada naquele tempo fosse o grego. Então, esses judeus da dispersão, que às vezes nem o grego não falavam, eram esses judeus dispersos, esses judeus que não moravam na Judéia. Aqui fala aos eleitos forasteiros da dispersão. Talvez, ou é mais provável que Pedro e os outros autores do Novo Testamento usem a mesma expressão que se refere aos judeus da dispersão com relação aos cristãos que também os converteram nesses lugares, talvez os judeus cristãos da dispersão, os judeus helenistas, como nós já falamos antes, que eram esses judeus assim, que não tinham influência, como é que eu vou dizer, da cultura hebraica, ou tinham influência, aliás, de uma cultura ali das cercanias, cultura grega. Então, esses judeus que eram provavelmente judeus cristãos, prosélitos da dispersão, a esses Pedro escreve. E ele fala, né, aos eleitos da dispersão, bendiz a Deus, porque mediante a ressurreição de Cristo, né, dentre os mortos, nós fomos regenerados, mediante a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque a vitória de Cristo na cruz, que foi através da ressurreição, que foi na ressurreição, essa vitória de Cristo sobre a morte, é a base de toda a nossa esperança. É a base de toda a redenção. Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a vossa esperança e vã é a nossa fé. E nós ainda estamos em pecado. Porque a ressurreição de Cristo é o elemento afiançador de todas as promessas. É o elemento concretizador de todas as promessas do Antigo Testamento e afiançador das promessas que ainda se cumprirão na consumação de todas as coisas. É a base da nossa identificação no Senhor, porque nós fomos batizados na morte de Cristo para que, assim como morremos por Ele, também ressuscitaremos. O batismo é baseado na morte e ressurreição de Cristo. O batismo. A nossa identificação espiritual com o Senhor está na base da sua vitória na cruz do Calvário, que faz Jesus ser o nosso Messias. Esse é o elemento assim que distingue Jesus de qualquer Buda, de qualquer Maomé, de qualquer líder religioso. E é também o modo pelo qual as promessas do Antigo Testamento são cumpridas. Inclusive aquelas promessas que algumas pessoas até hoje equivocadamente aplicam a Israel no sentido humano, que é aquelas promessas da restauração do reino de Israel, de Jesus sentar no trono de Davi, aquela coisa toda. A ressurreição cumpriu essas promessas também, embora alguns equivocadamente ainda apontam para uma restauração nacional de Israel, como o povo judeu especificamente. Não. A ressurreição é o cumprimento também dessas promessas, porque elas se cumprem espiritualmente nos termos do Novo Testamento. E é mediante essa ressurreição, inclusive, nós somos regenerados, porque é esse poder que atua em nós. O novo nascimento é o novo nascimento para uma viva esperança, como diz aqui. Nos regenerou para uma viva esperança. Então, a obra da cruz é o elemento possibilitador do novo nascimento também, porque morremos em Jesus e ressuscitamos espiritualmente com Ele. Então, a ressurreição nos possibilita o novo nascimento e uma viva esperança. Por quê? Porque quando nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, estamos levando uma vida naturalmente tendida à condenação. Porque a vida humana meramente natural é uma vida em condenação.
debaixo da ira de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos ressuscitados espiritualmente nele, morremos para o mundo, ressuscitamos espiritualmente, isso acontece em nosso espírito. O batismo é a imagem simbólica disso, é a ordenança simbólica disso, e temos assim dentro de nós, então, no primeiro momento, uma ressurreição espiritual, que é o novo nascimento, e saímos daquele nível meramente natural de existência. Então, somos ressuscitados para uma viva esperança, porque antes disso estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, pela ressurreição e pela graça de Deus possibilitada pela obra da cruz, nós somos ressuscitados espiritualmente, somos introduzidos a uma qualidade de vida espiritual, em oposição a uma qualidade de vida natural e condenada que vivíamos antes. Essa esperança, ela enceta a nossa herança eterna, porque a viva esperança é a esperança da vida eterna, ou da herança eterna. E aqui nós temos que entender as referências proféticas do Antigo Testamento, porque quando Deus fez as promessas para o povo judeu, para os patriarcas e para o povo judeu, com relação à herança, eles entendiam que aquilo era a terra prometida, era Canaã. E fizeram toda aquela trajetória pelo deserto em direção a Canaã. Essas trajetórias são trajetórias referenciais, porque são trajetórias espirituais, que devem ser ressignificadas para aquilo que elas querem dizer no Novo Testamento, ou para aquilo que de mais completo aparece no Novo Testamento. De mais completo, de mais assim, pleno. Porque nós já vimos antes, na carta aos Hebreus e em outras passagens, que mesmo aqueles que viviam naquele tempo entendiam as referências maiores daquelas coisas. Se confessavam como peregrinos estrangeiros nessa terra. Não em Canaã, não, como é que eu vou dizer? Não naquela terra que ainda não era deles, mas em relação a esse mundo mesmo. E eles entendiam a sua peregrinação como sendo forasteiros nesse mundo. É assim que eles entendiam. Então, eles entendiam que todas aquelas coisas, aquelas promessas que haviam ali, tinham um círculo imediato, terreno, humano, e tinha também um círculo maior e mais amplo. Então, nós temos que entender essas ressignificações que se acontecem no Novo Testamento. Quando fala, por exemplo, que há um descanso sabático reservado ao povo de Deus, nós temos que entender lá no contexto de Hebreus, das referências proféticas do sábado, como essa herança viva, como esses novos céus e nova terra, da qual o sábado era um aceno profético. Então, o descanso maior e mais definitivo são os novos céus e a nova terra. A nossa herança eterna é os novos céus e a nova terra, da qual Canaã era apenas uma imagem profética. Nós temos que entender essas ressignificações que se fazem no Novo Testamento. Mas para essa herança nós somos o quê? Guardados pelo poder de Deus para a salvação que há de ser revelado no último tempo, como diz aqui, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós somos nesse meio tempo guardados pelo poder de Deus. Em termos maiores da nossa peregrinação, que tinha como simbolismo aquela peregrinação humana no deserto dos judeus, em termos maiores dessa peregrinação, somos peregrinos nesse mundo e somos guardados pelo poder de Deus. Por quê? Porque esse mundo é hostil e não temos nele morada certa. Por causa disso, João 17, Jesus ora nesse sentido. Jesus ora em João 17, no Evangelho de João, ele ora nesse sentido. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. É nesse sentido que nós somos guardados. O significado de João 17 é sermos guardados do mal, mas não poupados do que há no mundo. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, ser guardado não é ser poupado do sofrimento. Não é ser retirado do mundo. Porque foi nesse sentido que Jesus orou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Até quando? Até a sua segunda vinda. Não antes disso. De modo que precisamos ser reforçados e guardados. De modo que precisamos sempre ser assim, selados e confirmados na palavra de Deus. Esse é o sentido do selamento dos 144 mil lá em Apocalipse. Porque a graça de Deus nos reforça e nos guarda à medida que as coisas vão piorando nesse mundo, à medida que as oposições do mundo aumentam, a graça de Deus também vai aumentando para que possamos ser sempre guardados e preservados pelo Senhor enquanto peregrinamos nesse mundo. Depois, continuando, diz assim: nisso exultais, embora no presente sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, exulteis com alegria.
obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E mais ou menos diz a mesma ideia, colocando elementos novos aqui. Nisso exultais, embora contristados. Aí nós temos aquela referência de Ezequiel e de João, daquele livrinho que foi dado para eles comerem, que era doce na boca, mas amargo no estômago. E esse é o teor sempre do reino de Deus. Sempre vai ter o doce, mas sempre vai ter o amargo. O amargo e o doce estarão sempre. Então estaremos exultando espiritualmente, mas passando por provações por um outro lado, embora sejam contristados. Então, a exultação e o contristamento vão estar juntos. O livrinho, que é o anúncio da palavra, que é a palavra de Deus que deve ser digerida por nós, encarnada e vivenciada como vida e como testemunho, esta palavra, que é o reino de Deus dentro de nós, ela é doce e ela é amarga. Nós nos exultamos e nós somos contristados, e será sempre assim até o fim. E nós somos contristados assim, em maior ou menor grau. Maior ou menor grau. Por quê? Porque no contexto dessa passagem, o contristamento aqui já eram perseguições e nuvens negras de perseguição no horizonte. Uma dessas duas coisas, ou ambas as coisas simultaneamente. Porque a carta de Pedro foi escrita por volta de 62 a 64, mais ou menos aí 62, 64. Era a época de Nero, e já era uma época em que as posições começaram a crescer. As oposições do Estado romano, que era um círculo maior e mais assim severo de perseguição. Porque nós já vimos que no primeiro momento os judeus que não se convertiam perseguiam os judeus que se convertiam. Acontecia isso. Mas, por volta de 64, aconteceu um incêndio em Roma, as pessoas suspeitaram de Nero, imperador Nero, e Nero, para se safar dessa suspeita pública, desse incêndio que aconteceu em Roma, acusou os cristãos e ordenou a perseguição aos cristãos. Nero, isso em 64. E houve aquela perseguição. Há registros dessa perseguição, registros fora da história eclesiástica, porque, obviamente, que isso vai ser registrado lá em Eusébio de Cesareia, principalmente, e outros historiadores da igreja, de história da igreja, vão escrever sobre isso. Não chega a aparecer isso no livro de Atos, não chega a aparecer esse fato no livro de Atos. Mas aconteceu logo depois. E Pedro e Paulo foram martirizados durante essa época. Paulo foi decapitado e Pedro, segundo fontes da época, diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado de pé, como Jesus, porque havia negado 3 vezes. Isso são registros fora da Bíblia, no caso, fora do livro de Atos. E Pedro está escrevendo essa carta já nesse contexto. A perseguição provavelmente vai vitimá-lo, já está acontecendo. Provavelmente já está acontecendo, pela data da carta. E ali havia um registro, mesmo o Tácito, que era um historiador romano, um historiador pagão, escreve de maneira desfavorável e descreve que os cristãos eram amarrados com pele de animais, eram atirados aos cães, eram queimados vivos, eram colocados como tochas humanas para iluminar as orgias nos palácios do imperador, e por aí vai. Então, ele cita várias torturas que os cristãos sofreram. Esse Tácito, que era um historiador pagão, escrevendo de maneira, inclusive, de maneira desfavorável. Porque ele diz, entre outras coisas, que os cristãos odiavam a raça humana, que mereciam um castigo exemplar. Ele escreve tudo isso. Essas coisas provaram a fé da igreja daquele tempo, provaram, e a igreja não foi poupada dessa prova. Porque se existe uma coisa que Jesus não prometeu, é que a igreja iria escapar da tribulação ou escapar da perseguição. Isso nunca aconteceu na história da igreja. Eu sei que há irmãos sinceros que acreditam que a igreja vai escapar da grande tribulação. Pessoalmente, eu não vejo base para isso. Mas o fato é que, de maneira geral, a igreja não tem sido poupada da tribulação. E aqui, por exemplo, a igreja foi torturada, perseguida, queimada, passada ao fio da espada e tudo mais. E Pedro diz que as perseguições provações que provavam o valor da vossa fé, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então, o que era a fé? O que é a fé quando ela é provada? Isso aparecia posta em xeque, ou é colocado em xeque em tempos como esse. Estou aqui falando com vocês com toda a liberdade,
por toda a liberdade. Até quando vai a nossa liberdade? Estamos no ano de 2021, no dia 17 de junho de 2021. Temos aqui no Brasil uma perspectiva de uma eleição no ano de 2022. E se a esquerda ganhar aqui no Brasil, nós não estamos lá ainda, é provável que possa haver uma grande oposição contra a igreja e depois uma perseguição. Então poderemos ter dias semelhantes a esses. Nuvens negras estão no nosso horizonte como possibilidade. E a fé, tanto ontem como hoje, é provada pelo fogo da perseguição, muitas vezes. É provada pelas oposições naturais do mundo. Mas, às vezes, essas oposições se avolumam e adensam-se em uma perseguição sistemática. Aconteceu isso na igreja primitiva e a fé foi provada, foi passada pelo fogo. Aqui a imagem de Pedro é o ouro, que é colocado sobre um fogo intenso, e aí a escória, que é aquela parte assim menos válida, por assim dizer, vai sendo tirada e fica só o ouro puro, porque só o ouro puro resiste a um fogo intenso. E a nossa fé é algo assim, é um ouro puro que somente sob fogo intenso pode ser depurado. É capaz que o Senhor permita isso nos nossos dias. O que nós temos que fazer agora é fortalecer a nossa fé para que possamos resistir no dia mal. Isso eu estou falando no mês 6 de 2021, né? no Brasil, para que os irmãos atentem para essas coisas, vejam cartas como essa e fortaleçam a fé enquanto estamos em tempo de paz, porque é provável que tenhamos também provações desse tipo sobre nós ainda em nosso tempo. Depois diz aqui, no versículo 10 a 12, resumidamente, foi a respeito da salvação que os profetas indagaram e inquiriram. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam. Oh, glória! A respeito da salvação, indagaram e inquiriram, havia um grande anelo. É claro que aqueles que recebiam a palavra de Deus, aqueles que recebiam as suas revelações lá no Antigo Testamento, tinham um vislumbre em seu espírito do que eram aquelas coisas, porque era a esperança que os alimentava, ainda que de maneira assim muito simbólica, ainda de uma maneira muito precária, por aquilo que era ainda dispensação de símbolos e de sombras. Mas eles tinham um anelo intenso para isso. Jesus fala lá no Evangelho de João, Abraão anelou ver o meu dia, viu e regozijou-se. O suspiro mais profundo, esse é o sentido da palavra anelo, um suspiro profundo. O anelo mais profundo de Abraão era, de alguma maneira, ter uma revelação do Senhor, do Messias, que era o seu descendente, que era o portador último de todas as promessas que ele havia recebido em um âmbito maior e mais definitivo, em um âmbito espiritual. Abraão entendeu isso pelo que lemos em Hebreus. E anelou ver o seu descendente, não o Isaac, mas o seu descendente verdadeiro, que é Jesus. Viu-o e regozijou-se. Não está registrado nas Escrituras, mas Jesus falou isso. Então isso aconteceu. E aqui eu vou dizer novamente, para aqueles irmãos que sentem inveja de personagens do Antigo Testamento, sentem inveja das revelações que alguns tiveram, sentem inveja de revisitação de anjos, inveja, larga de ser bobo, irmão. Nós temos algo muito maior do que eles. Nós temos o Senhor mesmo. Não temos um vislumbre. Porque o que é uma visão do céu, como teve Ezequiel? O que é uma visão do céu, como teve Isaías? O que é uma visitação de anjos, como teve o próprio Abraão? Em relação a ser um com o Senhor, comparado com ser um só espírito com o Senhor. O que é isso? Não é nada. Às vezes eu falo para os irmãos assim, olha, eu gostaria, não é um pensamento bobo, mas às vezes eu penso isso, que Deus pegasse essas pessoas que sentem inveja de pessoas do Antigo Testamento, eu queria ser que nem Elias, queria ser que nem... Tá bom, vem cá, meu filho, vamos fazer uma troca aqui. Eu tenho certeza que qualquer pessoa do Antigo Testamento trocaria correndo com qualquer um de nós. Não importa se você seja um pastor, se você seja um diácono, se você não seja nada no reino de Deus. Porque Jesus disse que o menor no reino de Deus é maior do que o maior no Antigo Testamento, é maior do que João Batista, que era o maior do Antigo Testamento. Por quê? Porque a graça dada a nós é superior a qualquer coisa que eles tiveram lá. Em amplo aspecto. Vamos entender isso. A fé o que foi revelado a eles foi revelado, a fé na qual eles andaram, pressupunha essas revelações. Mas o que foi revelado a eles?
é que não era para eles mesmos como é que eu vou dizer, a mesa posta. É como se Deus dissesse para eles: vocês vão preparar a mesa, vocês vão colocar os garfos, vão preparar a comida, vão colocar a toalha e vão se retirar. Aí uma outra geração vai vir e vai sentar-se à mesa e se banquetear. Esses somos nós. Esses somos nós. Agora, a questão é essa, a percepção do seu lugar no reino de Deus. Percepção do seu lugar no reino de Deus. Porque a plenitude de tudo será nos novos céus e nova terra. É claro que falando disso, estamos falando de dispensações nesse mundo. E do que é grande ainda nesse mundo. Porque os novos céus e a nova terra e a segunda vinda de Cristo colocará todos em um mesmo nível. Em um mesmo nível. O cristão que morre agora, embora tenha uma graça maior, ele está diante do Senhor com Abraão, Isaac e Jacó em mesmo nível. Porque diante de Deus está tudo igualado. Aqui nesse mundo subsiste esse desnível ainda. Mas vai ser superado. O fato é que na cronologia do reino de Deus e nas estações e tempos do reino de Deus, há maiores e menores, há dispensações superiores e inferiores. E eles tinham a percepção de que o seu lugar no plano de Deus era de preparo. Assim como João Batista falava de Jesus: eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele, sou muito menor do que ele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, a plena percepção do seu lugar no reino de Deus te coloca humilde e te coloca pleno naquilo que de Deus é designado para você. Então, essa percepção eles tinham também. De alguma maneira, eles sabiam que no devido tempo tudo ia ser igualado. Mas eles anelavam pelo Senhor. O fato é isso, está escrito. Eles anelavam, sim, como Abraão, assim, pelo Messias. Eles saudavam as promessas, saudavam de longe, como já lemos em Hebreus. Daniel, por exemplo, teve grandes revelações do Senhor. Mas foi falado a ele: essas coisas que você está vendo aí é para o tempo designado, não é para o seu tempo. Você vai morrer, vai ser sepultado. Aí, quando o teu Senhor voltar, aí você vai se levantar e vai receber a tua herança, que é os novos céus e a nova terra. A plenitude de tudo são os novos céus e a nova terra. Plenitude de tudo. E todos nós vamos ser iguais e plenos nos novos céus e nova terra. Eu não vou estender sobre isso, mas pessoalmente eu não acredito em galardões maiores e menores por causa desse tipo de coisa. Porque eu acredito que o nosso céu e a nova terra é a plenitude para todos os filhos de Deus. Tá? A eles foi revelado, então, que o que eles ministravam teria sua plenitude para além do tempo deles. Então, isso foi trazido para quem? Para nós outros. Porque a nossa plenitude identitária em Jesus segue-se a tudo o que de maior e de mais abençoado tem sido trazido pela cruz de Cristo. Nós temos em Jesus uma plenitude identitária que Israel jamais teve, porque o que nós somos em Jesus, Israel não era com nada em relação à lei, em relação a Moisés ou coisa alguma, nós somos em Jesus. Então, essa plenitude identitária traz a seu reboque também a plenitude de graça, de bênção e de alegria no Espírito. Deveríamos entender melhor essas coisas. Finalizando aqui o versículo 13 a 25, resumidamente, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na ressurreição de Jesus Cristo. De novo, né? Como filho da obediência, não vos moldeis as paixões que tinhas anteriormente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo, o qual ressuscitou, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus, pois fostes generados mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Mesmo resumido, ficou um pouco longo, mas pegando aqui as partes principais: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai. Um imperativo que se desprende daquilo que é trazido por Deus. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que fomos eleitos para uma viva esperança, eleitos assim, escolhidos por Deus realmente. Desde a eternidade o Senhor nos conhece. Eu não vou aqui repetir as minhas críticas ao calvinismo nesse sentido, mas nós temos que harmonizar as várias expressões e implicações que a palavra de Deus nos traz, porque aqui fala que nós devemos nos cingir nosso entendimento, ou seja, nós devemos lançar a mão dos recursos da graça de Deus que nos fazem entender de maneira maior e mais amadurecida todas essas coisas, e vivemos em estado de prontidão, de vigilância e de confiança em Deus. Esse deve ser o composto do nosso andar, em sobriedade. Porque sobriedade é o quê? Sobriedade é plenitude de vigília. Isso é sobriedade.
Porque o que a palavra de Deus chama de embriaguez é justamente aquele estado relaxado, de autocomplacência, que faz com que se apague a nossa candeia e sejamos reprovados a estar perante o noivo quando ele vem. Aqui, pelo contrário, Pedro exorta para que diante dessas coisas, diante dessa grande graça que nos é dada, estejamos realmente cingindo nosso entendimento com toda a sobriedade e com toda a confiança no Senhor, porque esperar no Senhor é confiar nele e descansar na sua graça e em suas promessas. Com o fim da obediência, não retrocedamos. Por quê? Porque a palavra de Deus vem sobre nós como imperativo, como ordenança, como ordem, como princípio. E a esse princípio nós temos de ser obedientes, nós temos de estar assim observando, e nesse sentido não retroceder jamais, não voltar para a velha vida, não olhar para trás. Pelo contrário, perseverar para o que está diante de nós. A exortação de Pedro é isso. Diante dessas promessas, diante dessa ressurreição e dessa graça que nos é dada, a nossa perspectiva tem que ser essa. Como filho de obediência, nós temos que, ao contrário, viver em santidade, porque em toda a palavra de Deus, a santidade é condição para a vida diante de Deus. Mesmo no Antigo Testamento, mesmo diante daquela revelação precária, daquela revelação menor, a santificação é uma condição, aparece lá como condição. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Está lá no Antigo Testamento isso. O povo de Deus é um povo santo e santificado, sempre foi. E essa identificação com Deus Santo, ela aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sempre a identidade do povo de Deus é de um povo que se santifica e é separado. Nunca deve haver, portanto, nenhum tipo de acomodação, porque nós fomos resgatados e regenerados pela palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. Esta graça de Deus, viva e permanente, é o modo pelo qual somos sempre tratados por Deus, guardados, preservados para essa herança que está para ser revelada nesse último tempo. Que o Senhor, então, nos preserve, nos guarde e nos fortaleça em todo modo de perseverança até que o Senhor venha a nos buscar. Amém? Deus abençoe os irmãos.